Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Dizia também a seus discípulos: Um homem rico tinha um feitor, que foi acusado diante dele de ter dissipado os seus bens. Chamou-o e disse-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração. Não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo: Que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer para que, quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 cados de azeite. Então disse-lhe: Toma a tua calção, senta-te e escreve depressa 50. Depois disse a outro: Tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o feitor: Toma a tua calção e escreve 80. Palavra da salvação. Comentário Lucas 16, de 1 a 7. São João Crisóstomo. Há certa noção errônea e corrente que só faz aumentar os desacertos e a apequenar as boas obras. É a opinião de que as coisas que os homens possuem para a manutenção da vida, possuem-nas como se delas fossem senhores e, por conseguinte, passam a havê-las pelo bem supremo. Mas a realidade é precisamente o contrário. Porque não fomos colocados nesta vida presente como os senhores da casa, mas, semelhantes a hóspedes e forasteiros, somos levados inopinadamente para onde não desejamos estar. Quem agora é rico, dentro em pouco será mendigo. Assim, sejas quem fores, hás de saber que não és senão administrador de bens alheios, e os direitos que te foram concedidos são transitórios e passageiros. Afasta para longe, portanto, o orgulho que inspira tais pensamentos, e toma para ti a humildade e a reserva que convém a um simples feitor. Então, o Senhor lhe destituiu do cargo, conforme narra a parábola. Chamou-o e disse-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração. Não mais poderás ser meu feitor. Todos os dias, dirige-nos nosso Senhor essas palavras por meio do que nos acontece, como quando, por exemplo, ficamos sabendo de certo homem que, sem embargo de gozar boa saúde ao meio-dia, expira antes do cair da noite, ou daquele outro que morre em meio ao banquete. Bem se vê a diversidade de maneiras pelas quais nos é arrancado o posto de administrador. O bom administrador, porém, que confia no próprio trabalho, deseja deixar este mundo a estar com Cristo, como diz São Paulo, Filipenses 30, 20. Ao passar que quem se fia dos bens terrenos angustia-se na hora de deixar este mundo. Por isto está escrito. Então o feitor disse consigo:
Que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Verdade é que a preguiça infirma o homem para o trabalho, porquanto ninguém haveria de temer a hora da morte, se houvesse trabalhado com afinco durante o tempo em que viveu. Em sentido alegórico, entendemos que depois desta vida já não é tempo de trabalho. A vida presente é para o cumprimento dos mandamentos, a vindoura, porém, para a consolação. Se somos ociosos aqui, vã é a esperança de recompensa póstuma, porque lá nem o mendigar nos servirá. E prova disso acha-se na parábola das virgens imprevidentes, que, sem embargo de terem mendigado às prudentes, retornaram de mãos vazias. Mateus 25. Que cada um, pois, revista-se de sua vida, como de uma túnica, sabendo de que não dispõe de outra. O feitor infiel, contudo, perdoa os devedores, seus companheiros, o quanto devem, fazendo deles o remédio para os seus males. Segue-se, pois. Já sei o que hei de fazer, para que, quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Isto é, todo aquele que, prevendo o próprio fim, desafoga o peso de seus pecados com boas obras, perdoando ao que lhe deve ou dando esmola aos pobres, e distribui generosamente os bens do seu senhor. Esse granjeia amigos que haverão de testemunhar em seu favor diante do juiz, não, porém, com palavras, mas pondo a lume as boas obras que praticou. Este testemunho já há de lhe preparar a casa da consolação. Verdade é que nada há que nos pertença, pois todos os bens são posses de Deus. Prossegue-se. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 dados de azeite. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 8 a 13. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter procedido sagazmente, porque os filhos desse século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E o que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vós não fostes fiéis nas riquezas iníquas, quem fiará de vós as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. Palavra da salvação. Comentário Lucas 16, de 8 a 13. Santo Agostinho. Bem que o tivesse demitido, elogiou o Senhor ao feitor, porque este preocupara-se em prover para o futuro. Prossegue. E o Senhor louvou o feitor iníquo, por ter procedido sagazmente. Não o imitemos
contudo, em todas as coisas, porquanto não devemos tomar os bens de nosso senhorio para dá-los aos pobres. Ensina-nos esta parábola por meio do contraste que logra estabelecer. Se, com efeito, esse administrador infiel, com fraudar seu senhor, mereceu-lhe os louvores, tanto mais hão de o merecer os homens de conduta reta, que praticam boas obras. A palavra hebraica mamona significa riquezas em latim. Alguns, interpretando equivocadamente essa passagem, tomam os bens alheios e distribuem parte deles aos pobres, cuidando que, assim procedendo, obedecem à injunção do Senhor. É força retificar essa interpretação. Da esmola do quanto ganhais com o próprio trabalho, Provérbios 3:9. Porque não podeis enganar nem corromper vosso árbitro, que é Jesus Cristo. Se tentasseis subornar um juiz com o dinheiro tomado aos pobres, e se ele, de fato, se deixasse corromper, a força de justiça arraigada em vossa alma inclinar-vos-ia a desprezá-lo. Não penseis em Deus nesses termos, porque ele é a mesma fonte de justiça. Não deis, portanto, esmola do dinheiro obtido com juros e usura. Dirijo-me nisto aos fiéis, a quem dispensamos o corpo de Cristo. Porém, se possuirdes esse tipo de riqueza, o que tendes é mau. Não obreis desse modo. Zaqueu disse: dou aos pobres metade dos meus bens. Lucas 19:8. É assim que procede quem deseja fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. E para não se tornar culpável, acrescenta: naquilo em que eu tiver defraudado alguém, restituir-lhe-ei no quádruplo. De acordo com outra interpretação, o dinheiro da iniquidade significa todas as riquezas do mundo, não importando qual sua origem. Portanto, se desejais a verdadeira riqueza, buscai aquela em que Jó sobejava, mesmo quando era nu, porquanto seu coração ia cheio de Deus. As demais são chamadas riquezas da iniquidade, pois não são verdadeiramente riquezas, porquanto têm-se muito indigentes e entregues à sorte. Se fossem verdadeiramente riquezas, dar-vos-iam verdadeira segurança. Também são chamadas riquezas da iniquidade, porque são próprias dos iníquos e daqueles que soem nelas depositar toda esperança e felicidade. Na mão dos justos, o dinheiro é exatamente o mesmo. Estes, porém, só consideram riqueza os bens espirituais e celestes. E quem há de habitar os tabernáculos eternos, senão os santos de Deus? E quem estes hão de receber nesses mesmos tabernáculos, senão os que aliviaram-lhes a pobreza e proveram-lhes com alegria tudo aquilo de que necessitavam? Eis os humildes servos de Cristo, que deixaram tudo para lhe seguir, distribuindo todos os seus bens entre os pobres,
para que pudessem servir a Deus com um coração arrancado aos liames do século e se elevassem ao céu como se asas tivessem, livres de todo o peso dos negócios mundanos. Não devemos pensar neles, os habitantes do céu, por quem gostaríamos de lá ser recebidos como devedores de Deus, uma vez que essa passagem diz respeito aos santos e justos que lá habitam. Esses, com efeito, deixam entrar apenas aqueles que empregaram as riquezas mundanas em favor dos desvalidos. Nosso Senhor não diz essas coisas casualmente ou sem ter refletido. De fato, ninguém admitiria amar o demônio. Ao contrário, de quem amam a Deus, porém, muitos são os que se gloriam. Assim, odiará a um, isto é, ao diabo, e amará a outro, ou seja, a Deus. Ou se afeiçoará a um, ao diabo buscando os bens temporais, e desprezará o outro, Deus. Como, aliás, soem fazer tantos cristãos movidos pelas paixões que lhes vão na alma, apostando obter da misericórdia divina a impunidade de suas faltas. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, recomendo que se ofereçam súplicas, pedidos, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, especialmente pelos reis e autoridades, para que possamos viver tranquilos e serenos com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem a conhecer a verdade. Há um Deus somente, há somente um mediador, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos e como testemunho no momento oportuno. E eu fui nomeado seu mensageiro e apóstolo, digo a verdade sem engano, mestre dos pagãos na fé e na verdade. Quero que os homens, em qualquer lugar, orem, elevando as mãos puras, livres de cólera e discórdia. Da mesma forma, as mulheres vistam-se decentemente, se enfeitem com modéstia e sobriedade, não com tranças, com ouro e pérolas, com vestes luxuosas, mas com boas obras, como convém a mulheres que se professam religiosas. A mulher deve aprender em silêncio e submissa. Não admito que a mulher dê lições ou ordens ao homem. Esteja calada, pois Adão foi criado primeiro e Eva depois. Adão não foi seduzido, a mulher foi seduzida e cometeu a transgressão. Mas se salvará pela maternidade, se conservar com modéstia e a fé, o amor e a consagração. Palavra do Senhor. Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Da saída do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se eleva sobre todos os povos. Sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor, Deus nosso, que se eleva em seu trono e abaixa o olhar no céu e na terra? Levanta do pó o desvalido, ergue do lixo o pobre, para sentá-lo com os nobres de seu povo, e senta à frente da casa, a estéril, mãe feliz de filhos. Aleluia! Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 113, por Luiz Alonso. O movimento de abaixar chega ao extremo na encarnação do Filho de Deus. O hino de Filipenses é a melhor tradução cristã do movimento do Salmo 113, com um sentido insuspeitável
inimaginável. Filipenses 2, de 6 a 11. Apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E mostrando-se em figura humana, humilhou-se, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe concedeu um título superior a todo título, para que, perante o título de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e no abismo, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. A isso enlaça a doutrina sobre a humildade. Quem se humilha será exaltado, e algumas bem-aventuranças. Por meditação do texto de Isaías 54 e sua citação em Gálatas 4:27, passamos a uma leitura eclesiológica do Salmo, aplicando o último versículo à igreja. 2 gozos conhece a igreja: o amor do esposo, Sofonias 3:17, e o número dos filhos. Livro de Amós, capítulo 8. Isto me mostrou o Senhor: um cesto de figos maduros. Perguntou-me: que vês, Amós? Respondi: um cesto de figos maduros. Explicou-me: maduro está meu povo Israel, e já não o perdoarei mais. Naquele dia, oráculo do Senhor, gemerão as cantoras do palácio. Quantos cadáveres atirados por todos os lados! Psst, escutai, vós que espremeis os pobres e eliminais os miseráveis. Pensais: quando passará a lua nova para vender trigo, ou o sábado para oferecer grão e até o refúgio de trigo? Para encolher a medida e aumentar o preço, para comprar o fraco por dinheiro e o pobre por um par de sandálias? O Senhor jura pela glória de Jacó, que não esquecerá jamais o que fizeram. E não vai tremer a terra, não vão fazer luto seus habitantes? Ela se levantará toda como o Nilo se agitará e se acalmará. Naquele dia, oráculo do Senhor, farei pôr-se o sol ao meio-dia, e em pleno dia escurecerei a terra. Transformarei vossas festas em luto, vossos cantos em lamentações. Vestirei toda a cintura com um pano de saco, e deixarei calva toda a cabeça. Eu lhes darei um luto como por filho único. O final será um dia trágico. Vede que chegam dias, oráculo do Senhor, em que enviarei fome ao país. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes do nascente ao poente, vagando de norte a sul, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia desfalecerão de sede as belas jovens e os jovens, os que juram por Azima da Samaria, pela vida de teu Deus, Dan, pela vida do Senhor de Bersabeia, cairão para não se levantar. Palavra do Senhor.